Muito bom dia, sejam bem-vindos ao Aletheia, onde faremos então a hermenêutica dos problemas dos nossos tempos, onde vamos interpretar questões atuais, questões fundamentais da atualidade, para uma melhor compreensão do homem e de seu papel no mundo. Aletheia significa desencobrir, desvelar, revelar. E hermenêutica significa interpretar. E o que vamos trabalhar aqui em Aletheia? Nesse primeiro momento, que é apenas um prelúdio, algumas definições se fazem necessárias. E eu vou definir aqui algumas questões que são básicas, fundamentais e iniciais, e que vão ser uma espécie de baliza dos nossos próximos encontros. Com relação a qualquer debate público, é fundamental e importante a gente definir a univocidade dos termos. Em qualquer debate entre duas pessoas, quando essas pessoas estão utilizando termos técnicos, é muito importante, e isso é um princípio básico, socrático, que os debatedores cheguem num consenso sobre se o conceito que eles estão utilizando é o mesmo. Porque senão, o debate fica infrutífero. Não tem como debater algo sobre algo se esse algo não está univocamente presente, como sendo o mesmo tema que os dois debatedores estão debatendo. Um exemplo comum, clássico hoje em dia, de um erro, onde se falha nessa questão da univocidade do termo, é uma discussão entre direita e esquerda sobre democracia. Um direitista e um esquerdista muitas vezes estão debatendo sobre democracia, usando a palavra democracia, sem terem sequer, de início, definido o que eles iriam querer dizer com democracia. Qual democracia? A democracia ateniense? A democracia da República de Platão? A democracia do iluminismo? A democracia do liberalismo do século XVIII? Qual é a democracia que está se debatendo? É a simples questão democrática das eleições? É a democracia venezuelana? Ou simplesmente a democracia como um termo genérico que se refere às nossas instituições republicanas? Então a univocidade dos termos é fundamental e ela é a base, a condição sine qua non para que um debate possa realmente fluir. O outro ponto é definir a essência. O que é o nosso objeto de estudo? Os medievais diziam quid est, o status questionis, qual é o estado da questão? Que coisa é essa? Que objeto é esse? O que ele é e que vai definir o nosso debate? Então é muito importante poder definir os termos do debate e também a definição do que é a coisa. E muitas vezes a definição não é só uma definição do vocabularizada. Muitas vezes é preciso entrar no mérito de onde veio, para onde vai, qual a sua essência, o que é acidental em relação a ela enquanto essência, e classificar e hierarquizar conforme a natureza desse ente. Porque, por exemplo, democracia, por mais que a gente defenda ela como um valor, ela não é como que um valor, né? A democracia é tão somente uma regra de funcionamento da política. A gente não pode comparar a democracia com beleza, justiça, bondade. Beleza, justiça, bondade são valores. Democracia, a gente fica impelido a defender como um valor, justamente quando a gente vê que ela está ruindo, quando ela está entrando em colapso, né? Inclusive previsto na República de Platão, né? Que as democracias elas eram regimes cuja fragilidade facilmente descambaria em tiranias. Quando a gente vê isso acontecer na realidade, praticamente realizando a profecia de Platão, a gente fica impelido a defender a democracia como um valor. Mas, axiologicamente, a democracia ela não é como a justiça, a beleza e a bondade. Então, não são espécies do mesmo gênero. Então é muito importante, além de haver univocidade
ou seja, os debatedores saberem do que estão falando, é haver uma definição clara do que é a coisa que está em debate. Outro ponto também é, quando há um envolvimento de implicações morais, éticas, onde a gente precisa hierarquizar e classificar moralmente alguma questão, algum objeto, é muito importante a gente ter em mente que o critério para definir, por exemplo, o que é certo e errado, ele pode ser universalista, como ele também pode ser imanente. Tá? Um princípio universalista significa que certa verdade ela é geral e se aplica a todas as situações. Enquanto que um princípio imanentista é aquela circunstância em que o certo e o errado vai depender da circunstância, vai depender daquele momento. Lembrando que a própria definição da virtude, né, da frônesis, para Aristóteles, né, ela segue um caminho imanente, né, imanentista. Né? E tanto que Aristóteles chega a definir que quem tem o critério de certo ou errado é justamente o frônimos, é a pessoa virtuosa naquela situação particular, e que não existe, por mais que a gente possa ler manuais de valores universais, não existem valores universais que balizam todas as decisões quando a gente se trata de definir certo ou errado em situações muito particulares e práticas.